Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu hoje o Fórum Pré-COP 30 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Especialistas, representantes dos setores público e privado e lideranças da cadeia produtiva da carne discutiram a pecuária de corte brasileira no contexto das mudanças climáticas e as metas globais de sustentabilidade. O evento foi realizado pela Embrapa Gado de Corte em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e o governo do estado. Começa amanhã em Rio Pardo a Expo Agro Afubra. No ano passado, a feira recebeu 154 mil visitantes e movimentou 310 milhões de reais em negócios. Vamos saber qual é a expectativa para esse ano com o Marco Antônio Dornelles, que é coordenador geral da feira. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Thaís. Estamos nos preparativos, né, da 23ª edição, uma edição muito especial, porque é a edição dos 70 anos da AFUBRA, né, Associação dos Fumicultores do Brasil. A gente seguidamente noticia as ações da AFUBRA e as questões relacionadas à produção de tabaco, tão importante aí para o agronegócio gaúcho e brasileiro, né, Marco? Agora, falando um pouco sobre a feira, estava dando uma olhada na programação, são muitos temas importantes, a questão ambiental, energética e a questão da crise climática estão bastante presentes, né? Exato, Thaís. A questão climática, a gente pode dizer que há mais de 3 anos que os agricultores vêm sofrendo com estiagem, e o ano passado ainda tivemos a enchente, então a gente não podia deixar de trabalhar nesse tema, né? E já vinha trabalhando nas edições anteriores, mas a gente colocou, inclusive, na capa da nossa revista, né? Superação às adversidades climáticas. Então, nós temos o Fórum de Diversificação, que vai falar sobre projetos aí que estão trabalhando as questões, né, de diversidade, de adversidade, melhor dizendo, climática, né? Projetos para recuperação do solo, projeto dentro do clima através das estações meteorológicas e também muitas outras ações. Teremos audiência pública da Frente Parlamentar Agropecuária, né, da Câmara Federal, tratando dos desafios do Proagro e securitização das dívidas. Então, a feira fala de tecnologia, temos mais de 500 expositores, mas é importante trabalhar na programação da feira as dificuldades que os agricultores vêm passando aí, e por isso de ter vários eventos, né, como fórum, seminário na programação da feira. E agora, em termos de expositores, aí, o que você destaca? Tem muita novidade sendo lançada ou apresentada aí para os produtores da região, Marco? Exato. A gente tem, Thaís, no Espaço de Inovação do Agro, a gente tem várias instituições que trabalham com as startups, né? Nós temos 14 startups que vão estar trazendo várias inovações para os agricultores, algumas, inclusive, trabalhando essa plataforma eu diria, que tratam da resiliência climática aí com várias melhorias, várias ferramentas para os agricultores. E também a gente destaca no setor dos animais, um crescimento, né, de números de associações de criadores de animais de raça. Nós construímos 2 pavilhões para abrigar mais animais expositores, e ali naquele setor juntamos todas as empresas do setor, né, agropecuário, veterinário, rações, e as nossas agroindústrias, né? As agroindústrias sempre são uma atração, com 216 agroindústrias aí, trazendo o melhor do sabor gaúcho aí para aos visitantes, e também as agroindústrias familiares têm o papel fundamental de estimular outros produtores, né, que possam transformar a matéria-prima das suas propriedades em agroindústria, né, legalizando e participando do programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que regulamenta as agroindústrias aqui no Rio Grande do Sul. E a Expo Agro tem uma programação cultural também, música, gastronomia, como é que é, Marco? Conta pra gente. Na verdade, Thaís, a gente transformou o nosso espaço cultural no espaço de inovação do agro. Devido à presença de um grande número de jovens, que é o espaço de inovação do agro, a gente está trabalhando com os filhos dos agricultores, mais na questão educacional. Então, a Mostra Científica Verde é Vida, são 16 escolas que participaram de um ranking para
uma espécie de um concurso que as melhores são premiadas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que vem apresentar os seus trabalhos, um trabalho de pesquisa científica orientado pela nossa equipe do Verde é Vida e também pelas próprias escolas parceiras, né? E também várias outras instituições estão, o SEBRAE participando, a Universidade de Santa Cruz, a Unisc, a Universidade Federal Santa Maria, de Pelotas, né? E várias outras instituições aí que, juntamente com a FUBRA, organizam a programação da feira. Agora, essa estratégia aí de trazer esse espaço de inovação para conquistar e trazer para dentro da feira esse público mais jovem está bem conectado com os desafios aí do setor da fumicultura, né? Porque a sucessão numa atividade que tem um desempenho tão bom economicamente, dá para se dizer que é um pouco mais fácil do que em outras áreas da produção, né, Marco? Exato. A gente entende, né, Thaís, que trabalhar com as mudanças que a gente pretende levar para o setor agropecuário, é importante a gente trabalhar com o jovem, juntamente com as escolas, né, no período do extraturno, que a gente diz o contraturno, né, e esses trabalhos muito feitos na área ambiental. Então, nós entendemos que a mudança passa pelos jovens e que se diga, a gente se preocupa também com a sucessão nas propriedades rurais, e não é só as propriedades de fumo, é as propriedades de pequenos agricultores, médio, grande. Isso é um grande desafio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E, claro, que o investimento em tecnologia, o agricultor tem que ter o uso máximo da tecnologia e ter conforto, e ter renda. Eu acho que esse é o grande objetivo que a feira tem, promover a diversificação e levar o máximo possível as ferramentas, informações, tecnologia, para que os agricultores enfrentem da melhor maneira possível, né, as adversidades climáticas, as questões de mercado e também as facilidades para produzir. Então, nas primeiras edições da feira, né, a gente tinha ainda um número pequeno de máquinas nas propriedades de tabaco. Hoje, praticamente, quase todas estão mecanizadas, e isso é uma necessidade que o agricultor buscou e hoje ele encontra na feira as suas necessidades, não só em máquina, mas de todo tipo hoje, principalmente em informação. Bom, mais de 2 décadas de evento e a feira veio acompanhando aí as necessidades e a realidade do produtor, isso é bem importante, né? Tá conectado aí com o que está acontecendo de fato no campo para trazer as novidades na feira. Em termos de público que visita a Expo Agro, né? Vocês têm também um público urbano, assim como a gente tem aqui na Expo Inter, pessoal que está na grande cidade, porque Rio Pardo fica 2 horas de Porto Alegre, né? 2 horas e pouco, então dá para também contar com essa participação. Como é que funciona? Olha, a maioria, Thaís, do público que a gente tem são agricultores, mas a feira é aberta, nós não cobramos ingresso, não cobramos estacionamento, a alimentação é por conta, né, de cada um. E, claro, que é importante que as pessoas da cidade também participem para valorizar e reconhecer o trabalho e a importância que tem para a economia, né, a produção de alimentos. Isso a gente destaca muito fortemente com várias instituições, e a feira tem esse papel, é aberto, né? Nós temos uma visitação aí grande de agricultores aqui do Vale do Rio Pardo, temos excursões que vêm também do Uruguai, vem aqui de Misiones, da Argentina. As nossas filiais também trazem muitas excursões do Paraná e de Santa Catarina. Claro que os agricultores aqui mais próximos, né, eles não precisam nem de excursão, mas a feira é aberta a todas as pessoas, né, e as pessoas das cidades é importante que venham conferir, venham saber, né, e entender a importância que tem a produção agropecuária, principalmente da agricultura familiar e do agronegócio. Bom, você fala aí sobre essa programação intensiva aí para todos os produtores da região, mas como a gente estava falando agora de um público mais urbano, que não é tão ligado aí à produção rural, a gastronomia é um grande chamariz, né, Marco? E vai ter uma programação boa nessa área, né? Sim, a gastronomia, a gente tem 3 restaurantes, lancheria, nós temos sorveteria, todos terceirizados no parque. E dentro do Espaço de Inovação do Agro, a gente tem a gastronomia do Senac. Importante, né? Eles têm utilizado os produtos produzidos nas propriedades agrícolas e também das nossas agroindústrias que estão lá no parque expondo queijo, salame,
pães, cuca, todos produtos produzidos artesanalmente e todos eles legalizados pelo programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gastronomia é um destaque, afinal de contas, é uma feira de produção agropecuária. Sim. E, com certeza, no Espaço de Inovação do Agro, o Senac vai estar apresentando aí, né, dicas, receitas aí, apresentando com um grupo aí de pessoas que a cada meia hora ela recebe um grupo, faz uma receita. Isso é muito, muito importante estar presente na nossa programação da feira. Agora, só antes da gente encerrar, Marco, vamos falar um pouco aí sobre como é que chega, qual é a localização do Parque da Expo Agro para quem está saindo de Porto Alegre, por exemplo, ou região metropolitana, para se dirigir até a feira. Bom, de Porto Alegre é bem mais fácil pegar, né, a BR-290, né, e quando chega no município de Pantano Grande, né, vai entrar à direita e vai estar passando pelo município de Rio Pardo, e passando no município de Rio Pardo, 10 quilômetros na rodovia, ele vai passar pela frente do parque. Então, essa é a maneira mais fácil de chegar. Claro, podem vir também pela 386, né, e depois aqui a 287, vindo por Santa Cruz do Sul. Aí de Santa Cruz do Sul vai direto na 471, que fica 20 quilômetros, então, de Santa Cruz em direção a Rio Pardo. Mas de Porto Alegre, aí o caminho mais prático é vir pela BR-290. Tá bem. Bom, Marco, começo aqui te agradecendo pela participação, desejando sucesso aí na Expo Agro Afubra e parabenizando pela atividade, tanto a associação aí quanto a organização da feira, porque é uma atividade que se reinventou aí nos últimos anos em função da necessidade da diversificação, né? Saiu somente da exclusividade da produção de tabaco, mantendo a renda do produtor e se desenvolvendo aí, tendo uma importância muito grande para o agronegócio gaúcho. Obrigada, viu? Obrigado, Thaís. Obrigado pela Granja aí que tem participou vários anos como expositores aí, tem acompanhado o nosso trabalho, as atividades aqui da fumicultura. Fica o convite a todos aí, então, a partir de amanhã até sexta-feira. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigada, boa feira para vocês. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com o mercado de grãos e a previsão do tempo. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações de mercado de grãos e daí com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Bom, a gente começa a semana aí, vamos falar um pouquinho sobre exportações de soja, porque segundo a análise do especialista aí da Grão Direto, houve uma queda importante aí no começo de março das exportações americanas e também aqui no Brasil, né? Exatamente, Thaís. A gente vem carregando, né, alguns atrasos com relação ao embarque para exportação aqui no Brasil. A gente viu isso em janeiro, né? Janeiro ficou bem abaixo do esperado, né? O esperado era na faixa de 2 milhões de toneladas, veio apenas 1 milhão de toneladas. Para fevereiro também veio um pouco abaixo com relação ao ano anterior. E agora, né, a expectativa é que março consiga destravar e aumentar esse volume. Porém, o começo de março foi muito desafiador, né? Carregou muito, que era para ter sido embarcado ali para fevereiro e acabou, né, vindo um pouco para março.
Porém agora, nos últimos dias, né, se a gente for considerar a última semana, acelerou um pouco e pode ser que a gente consiga fechar o mês de março com um certo recorde. Então, ao mesmo tempo que a gente começou muito atrasado, parece que agora começou a andar a coisa e pode ser que a gente feche com um número interessante para março. Pois é, já estava pensando aí que podia ser alguma coisa relacionada à briga de Trump com a China, se bem que ainda os maiores volumes dos Estados Unidos foram para a China ainda, né? Exatamente, o maior volume de exportação dos Estados Unidos tem como destino final China, porém se a gente for, né, pensar em todo esse atraso, né, que veio desde janeiro lá até hoje, é muito por conta do atraso da colheita no Brasil, mas também os problemas logísticos que a gente atravessou nesses últimos meses, né? Então, o Brasil ainda está sofrendo muito com relação ao escoamento, cada vez sofre mais porque a produção está aumentando e o investimento nesse setor ainda está bem restrito. Sim, a gente falou sobre isso na semana passada aqui no programa com um especialista lá da Exalc. Agora, falando ainda sobre Trump, que a gente prometeu que volta e meia a gente vai estar falando sobre ele aqui, né, Gabriel? Exatamente. Teve a notícia agora no fim de semana de que o primeiro-ministro do Canadá anunciou a antecipação das eleições justamente por conta dessa briga do Canadá, ou melhor, do Trump com o Canadá, né? Querendo anexar e ao 51º estado e tudo mais. Mas de que forma isso impacta, ou se é que há algum impacto para nós, brasileiros, em termos de agronegócio? Isso pode acabar impactando nos preços, né? A eleição estava prevista para outubro, ele quer antecipar agora para o final de abril. Isso pode trazer alguma retaliação a curto prazo, né, do Canadá, como ele já vem sendo anunciado, e agora uma coisa um pouco mais imponente. Então, o primeiro-ministro ele tem lá uma força mais forte, né, mais ríspido também, então isso pode vir alguma retaliação. E isso acaba impactando nos nossos preços aqui, porque por mais que Chicago possa refletir uma baixa, né, com relação à oferta e demanda global, os prêmios podem fortalecer os nossos preços aqui no Brasil e ter sim uma alta. Porém, ainda está muito abstrato isso daí, né? A gente tem que ver como é que vai ser toda essa estruturação. Não é fácil antecipar uma eleição, então tem todo um trâmite ali para isso acontecer. Bueno, vamos seguir acompanhando também e especialmente os reflexos para o agro, né, Gabriel? Porque acaba que toda essa movimentação política mundial, qualquer conflito, guerra, uma troca de um presidente, respinga de alguma forma no agro, né? Exatamente, e isso acaba, né, refletindo em volatilidade de mercado e os compradores aqui, né, acabam atuando de uma maneira tentando equilibrar o preço. Então, tendo o dólar, né, que anda cada vez para o lugar, a formação de preço baseado em Chicago também, que tem esse impacto direto, né, dessas decisões geopolíticas, decisões tarifárias. Porém, o mercado tenta, né, trazer um equilíbrio para mostrar para o produtor um preço mais real do que o mercado realmente está precificando nossa soja. Então, por isso que a gente vê uma certa volatilidade, ao mesmo tempo, se for analisar aí, desde o começo do ano, a gente está vendo uma certa estabilidade nos preços. Agora, ainda sobre soja, na próxima semana tem a divulgação da área plantada nos Estados Unidos, e isso também deve ter algum reflexo, né? Exatamente, esse é um dado muito importante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né, dessas questões de guerra comercial, que pode ter uma interferência com relação à área plantada dos Estados Unidos. Se a gente for analisar aí, está dizendo alguma coisa, né, isso vem, né, sendo estimado que os produtores vão reduzir a área de soja e talvez aumentar um pouco a área de milho. O milho, né, tem um percentual mais baixo com relação à exportação, cerca de 16, né, menos de 20% do que é produzido nos Estados Unidos de milho é exportado, agora da soja a gente está falando em 40%. Então talvez o produtor americano pense ali, né, nesse cenário, né, de produzir um pouco mais de milho, porque sabe que vai ficar internamente. Os Estados Unidos vai conseguir absorver esse milho, não na totalidade, né, mas vai ser menos provável que seja exportado uma boa parte da produção de milho. Então, sabendo disso, é melhor ele contar com alguma coisa de mercado interno para fomentar o mercado interno americano, no caso do milho, e ficar menos refém, né, dessa questão tarifária. Bom, já que você falou sobre milho, no Brasil o preço do cereal tá o mais alto aí, pelo menos nos últimos 2 anos, Gabriel. Exatamente, o indicador de CPEA está na faixa ali de R$ 90, é um valor bem alto. A última vez precificado nessa faixa foi lá para 2022, 2023. Isso vem, né, tendo reflexo com relação ao etanol de milho, também essa questão, né, dessas tarifas que vão sendo colocadas com relação à exportação americana. O comprador, né, principalmente aí, se a gente for considerar China, Egito também, que compra bastante milho aqui no Brasil, e outros países como o Irã, então eles começam a olhar com outros olhos para o milho brasileiro, acaba tendo uma competitividade maior com relação ao milho interno e acaba tendo um reflexo de alta nos preços. Vamos seguir acompanhando por aqui. Obrigada por hoje, Gabriel. Até segunda que vem.
Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até lá. E segunda também é dia de falar sobre previsão do tempo, com o meteorologista João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina. João, antes de começar a falar sobre a previsão para a semana, queria te parabenizar aí. Ontem foi Dia Mundial da Meteorologia, comemorado há muitos anos e que é uma atividade tão importante aí para todos nós. Olá, Thaís, tudo bem? Pois é, nós temos aí o Dia Meteorológico Mundial, que a gente fala, né? É um dia aí que a gente celebra, vamos dizer assim, o trabalho dos meteorologistas, né? O trabalho do dia a dia e também os avanços dessa área da ciência, né? Que busca ajudar a sociedade prevendo situações aí muitas vezes desagradáveis, algumas agradáveis, mas né, é uma função aí que a gente tem, que ela é super importante, tem um viés aí econômico, digamos, né? Super importante, e é claro, além da parte de lazer, né? Que as pessoas gostam de saber quando vão para a praia, tudo mais, né? Mas tem uma parte econômica muito importante, porque muitas atividades dependem aí das condições climáticas, como é o caso especial da nossa agricultura. E por falar nisso, a gente teve a entrada do outono na quinta-feira. Como é que o produtor pode se preparar para a nova estação? Verdade. Então, nós temos um outono agora, período de transição, né? A gente sabe todo aquele período lá com a temperatura mais elevada, porque existe toda uma configuração aí de posição da Terra em relação ao Sol e tal, que faz com que no verão a gente tenha muito mais radiação solar incidindo, né, na região ali do Rio Grande do Sul, nas regiões mais ali próximas ao Polo Sul. Agora, à medida que a gente avança e vai trocando as estações, essa inclinação do Sol em relação à Terra, isso tudo vai mudando. E aí a gente começa a receber um pouco menos de radiação solar, consequentemente a gente começa a ter, né, aquela relação com as estações. Então a gente vai indo, se aproximando para o inverno, que é quando o Sol vai estar mais distante, né, em relação a essa inclinação aqui do hemisfério sul, digamos assim. Então a gente vai caminhando para chegar num período com menos radiação e, consequentemente, temperaturas mais baixas. Então o que a gente espera agora, né? Gradualmente, com o avanço do outono, aquelas ondas de calor, aquele calorão todo que a gente foi observando nos últimos 2 meses, pelo menos, começa a diminuir, a gente começa a entrar num período aí de temperaturas mais amenas no período da manhã, claro que ao longo do dia vai aquecendo, mas logo no fim da tarde, no entardecer, despenca a temperatura de novo. Então, essa é a tendência caminhando, né, e indo em direção ao inverno, que é quando a gente tem efetivamente as temperaturas mais baixas. Em relação à chuva, a gente está esperando um padrão positivo, né, com o afastamento aí da grande área de alta pressão que fica sobre o Brasil. Essa área de alta pressão ela se desloca para o oceano e a gente começa a ter mais incursões de frentes frias. Então, a gente espera aí que um outono seja aí já com uma recorrência maior de chuvas para o estado inteiro. Agora vamos falar um pouquinho para essa semana. O que podemos esperar, João? Então, nós temos ainda uma condição de temperaturas elevadas até a quarta-feira. Tá? Então, a gente ainda segue com calor, segue com temperaturas ali na faixa de 30 graus e tempo seco. Da quarta para quinta-feira, a gente vai começar a ver a mudança no tempo, começando lá pelo oeste. Por quê? Porque é aquela área de baixa pressão que forma lá no Paraguai, no norte da Argentina, e vem avançando, né? Então, ela vem entrando de oeste, o pessoal da fronteira está acostumado com isso. Começou a escurecer lá para o lado, né, da Argentina, começa a vir entrando aquelas áreas de instabilidade, e aí a gente está esperando esse mesmo padrão meteorológico que é clássico aí da nossa região. Então, a chuva ela começa de quarta para quinta, começando lá do oeste, vem avançando, volumes interessantíssimos de chuva, a gente está falando aqui de 20, 30, 35 milímetros de chuva, tá? Então, é uma chuva considerável, uma chuva importante para repor água no solo. Essa chuva que começa na quarta, quinta, inicialmente lá pela oeste, região da Campanha, na fronteira com o Uruguai, essa chuva ela avança para o interior do estado, para a região central, na quinta. Então, de quarta para quinta, primeiro, fronteira oeste e Campanha, divisa com o Uruguai, e depois na quinta essa chuva se espalha de forma generalizada aí para o estado inteiro. As precipitações elas devem variar, Thaís. Mais perto do litoral ali deve ser uns 10 milímetros e mais lá no extremo norte do estado também na faixa de 10. Porque os volumes maiores vão estar concentrados mais dentro dessa grande massa de chuva, né, digamos assim. Então, ali a gente pega Santa Maria, até mesmo a região metropolitana, todas essas áreas que devem receber volumes que variam entre 15, 20 e 35 milímetros. Na quarta, na quinta
e na sexta. Depois, no final de semana, Thaís, aí esse sistema ele vai estar associado com uma frente fria no oceano. Isso aí passa rapidamente e entra o tempo seco novamente. E aí a gente vai ter um outro problema, vamos dizer um problema, né? Então, choveu, abriu o tempo e aí a temperatura elevada volta. A gente está falando aqui de temperaturas elevadas mesmo, Thaís, por exemplo, mas é um evento bem rápido, tá? É esperado que na terça-feira, segunda e terça, as temperaturas deem uma subida importante e na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, a gente pode ter 35 graus na segunda-feira. O volume é uma temperatura bastante elevada. Pode ser que o modelo está superestimando essa temperatura, tá? Porque é o modelo está indicando uma área bem específica na região metropolitana com essa temperatura toda elevada. Mas, de qualquer forma, é bom o pessoal estar preparado para iniciar a próxima semana com a temperatura um pouco mais elevada. Muito bem, João Castro. Geralmente você tem acertado, hein? Obrigada pela participação hoje e até a semana que vem. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.